4 espíritos me fizeram mudar a visão sobre a espiritualidade. Eu vou contar a história de cada um. Uma colega de faculdade tinha uma filha e essa filha se casou. E é esse casal que eu vou chamar de a esposa e o marido. A esposa, ela tinha um grau de mediunidade e o marido também. Acontece que o marido tinha um amigo espiritual. E esse amigo espiritual conversava muito com ele. Era um rapazinho jovem como ele. Então o marido falava assim pro amigo espiritual: vai lá na cozinha e vê qual a cor da calcinha da minha mãe. E o amigo espiritual ia lá e via. E contava qual era a cor. E o marido ia pra mãe e ria da mãe: mãe, você tá usando isso, aquilo outro e tal. E era assim. E a esposa casou com o marido, sabendo como é que era a história toda. Antes da moça se casar com o marido, eu fui com ela num centro espírita. E nesse centro espírita tinha um antigo paquera dela, só que não tinha mais nada a ver. Então, menino, o que aconteceu? Fui buscar ela na casa dela. E eu dentro do meu carrinho, né, abri a porta pra ela, ela entrou. E o amigo do marido entrou no banco de trás. Na hora que eu percebi que ele estava entrando, eu falei assim: uai, ele vai junto? Aí ela falou assim: vai. Ele vai. Menino, de repente eu sinto meu coração assim. Tum! E eu senti enrubescendo, meu rosto ficou vermelho, eu não conseguia mais nem dirigir, eu senti meu coração batendo e eu mal conseguia botar a mão no volante. Eu falei assim: gente, o que é isso? Aí eu falei assim: meu Deus, o espírito tá com ciúme. Eu falei: meu Deus! Aí eu mentalmente falei assim com ele: olha, trata de acalmar, porque se você não se acalmar, eu não vou conseguir nem dirigir. Aí, menino, eu parei de sentir aquela emoção de ciúme tão forte, tão intensa. Olha que interessante. Eu não tinha nada a ver com a história. Ele entrou dentro do carro. Essa não é a primeira história de carro. Ele entrou dentro do carro e eu senti a emoção dele, de ciúme tão forte, tão intensa. Certo? Quando a gente chegou no centro espírita, eu não percebi o amigo invisível lá dentro. Acontece que eu gostava muito desse casal, do marido e da esposa. Era um casal mais jovem e tal, e eu gostava muito deles. Eu achava o marido muito engraçado, contando os casos do amigo invisível dele. Então, uma amiga de faculdade, né, fez uma festa na casa dela. Era uma casa grande, bonita. A gente subia a escadaria e tinha uma varanda lateral em L, né? Então eu subi a escadaria. Na hora que eu cheguei no alto da escadaria, o marido e a esposa estavam no final dessa varanda. Aí quem vem correndo me receber? O amigo invisível. Na hora que o amigo invisível chegou perto de mim, eu senti um soco na testa. Pau! Meu Deus do céu! Eu quase caí para trás. Eu sabia que o amigo invisível gostava de mim. Eu não tinha nada contra o amigo invisível. Apesar de não conhecê-lo, eu sentia o amigo invisível jovem e sorrindo para mim. Eu sentia isso, eu sentia uma coisa boa. Me explica, menina, essa ciumeira toda. Como é que você explica um amigo invisível? Ele não pedia para o amigo invisível fazer mal para as outras pessoas. Mas por que esse amigo invisível estava do lado dele? Essa é a primeira história. Agora a gente vai para a segunda história. Eu tenho uma tia que desde não sei quando ela tem pavor de entrar em carro. Pavor. Ela dizia que ela morria de medo. Mas ó, história antiga, ela sempre falava isso. Então, eu dentro do carro, dirigindo de motorista para minha mãe, para minha tia, essas histórias que a gente faz para aquelas pessoas que a gente gosta, né? Os mais velhos que a gente, da família, né? Aí lá vou eu, né? Minha mãe dentro do carro e tal. Eu sei que quando a gente parou para pegar a minha tia, entrou uma pessoa e depois entrou a minha tia. Quando a minha tia entrou, junto com ela, eu escutei uma voz que falava assim: ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora, a gente vai andar de carro, ai meu Deus do céu, é tão perigoso, ai meu Deus do céu, ai... Assim.
Ai, meu Deus do céu, um pavor. É claro que era um espírito. Um pavor que esse espírito estava sentindo. E minha tia sentia esse pavor. E era, ó, um pavor antigo. Quando eu escutei esse espírito apavorado dentro do carro, eu lembrei do que eu falei pro espírito amigo do marido. Aí eu falei assim, bem em pensamento, claro, né? Assim, fui bem gentil, né? E falei assim, cala sua boca! Cala sua boca! Pode parar com isso agora! Agora! Você não precisa ter medo dentro desse carro. Pode parar! Bem delicada. Eu sei, menina, que o espírito calou a boca. Calou e ficou caladinho. Porque eu acho que o espírito não esperava que eu fosse perceber. E era o espírito de uma mulher. Então esse espírito foi caladinho do início ao fim. Graças a Deus que só tem essas histórias dentro do carro. Só tem duas. São espíritos que acompanhavam. O primeiro como amigo, o segundo como encosto. Isso é um encosto. Ela sentia a vibração de medo e eu senti o que minha tia estava sentindo por causa do espírito. Então não era um medo dela, ou seja, isso não é meu, isso é de um outro que estava ao lado dela, um outro espírito. Então ela sentia o medo que o espírito sentia e eu percebi o que estava acontecendo. Agora a gente vai para a terceira história, que a terceira história é um pouco cabeluda. Eu estava na casa de uma moça e essa moça disse que estava namorando um rapaz, mas eles estavam se desentendendo e tal. Aí ela fez algum comentário sobre o pai dele, né, assim, que achava o cara esquisito. Eu não lembro se ela comentou que ele era um bruxo, mas o pai do rapaz era um bruxo. Então eu falei assim pra ela, olha, ele é um bruxo mesmo. E quando você está intimamente com o rapaz, ele toma o lugar do rapaz e fica com você na intimidade. Aí ela levou um susto e falou assim, ó, bem que às vezes parece que ele não é ele. Bolinha, late não, filha. A história é cabeluda mesmo. Pera aí que eu vou dar um jeito da bola. Não tem um jeito nela não, mas ela continua ali. Vamos lá. Num determinado momento, a moça fala assim, ah, mas eu não tenho medo dele não. Ela falou que não tinha medo do sogro. Na hora que eu prestei atenção no sogro, eu vi aquele bruxão. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas se eu fosse você, eu teria. Aí eu vi o anjo da guarda dela cobrindo o terreno todo, a casa e o terreno, com uma energia verde. Aí eu falei assim, gente, o que é isso? Era aquele verde brilhante, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, por que ele tá... Primeira pergunta, por que ele está cobrindo a casa com essa energia verde? Aí eu levantei, né, com aquilo na cabeça e fui botar água. E vendo aquela imagem, enquanto eu tô botando água no meu copo, né, eu levantei, fui no filtro colocar água e tal. Aí eu vejo dois espíritos se aproximando. Aí eu falei assim, gente, o que é isso? Aí eu fiquei paralisada, prestando atenção naquilo que eu tava vendo na tela mental. Aí eles pararam num determinado momento e voltaram para quem? Para o bruxo. O bruxo enviou esses dois espíritos para ver o que estava acontecendo, porque a gente estava falando dele, né? Eles voltaram para o bruxo e falaram assim, aquela bruxa está lá, menino. O cara lembrou de mim, só que ele lembrou de mim numa outra existência. E adivinha se eu era a própria bruxa, com a verruga no nariz, cabelo grande e o chapéu assim. Eu era a própria, meu Deus do céu. Eu fiquei assustadíssima, porque eu pensei assim, meu Deus, eu não sei quem eu sou. E ele lembra de mim numa outra vida. E ele levou um susto e ficou quieto. Eu falei, meu Deus do céu. Então vamos lá, vamos ao entendimento. O espírito que estava com o marido, como que ele vivia? Ele estava puxando as energias do marido? Eu acredito que sim. E o encosto da minha tia? Acredito que sim, que estava sugando as energias dela.
Ela estava sentindo a vibração desse espírito medroso? Estava sentindo, inconscientemente. Agora, o marido tinha consciência do amigo. Agora, não sei até que grau ele percebia a influência do amigo. O terceiro caso é o que mais me impactou. Um bruxo dando ordens a espíritos. Eu acho isso muito preocupante. Por quê? Bruxos e bruxas sempre existiram. Isso é a coisa mais antiga que tem. Então, quando a gente está falando de bruxo, a gente também está falando de magia. Vamos pensar. Esse bruxo enviou 2 obsessores. Eles não eram espíritos comuns. Eles estavam lá para ver e para agir em cima da gente. Tanto que foram enviados 2. Então, eu imagino que era para fazer a festa. Bom, aí eu não sei mais. Acontece que cada vez mais eu preciso do auxílio da espiritualidade para conseguir acessar os registros acásticos das pessoas. Muita gente chega e eu tenho que recomendar, olha, faz apometria, a grande maioria. Tem gente que eu consigo atender porque eu conto com a assistência da espiritualidade, eles seguram enquanto eu faço atendimento. Mesmo assim, eu sinto umas pontadas, umas dores de cabeça, um mal-estar, mesmo com o auxílio da espiritualidade. Para muita gente, eu recomendo apenas a apometria. Tem gente que chega magiado. Rapaz, é uma dor de cabeça, parece que me deu um soco na testa, uma tontura, chakra coronário, menino, é um peso, é uma sensação de esmagamento, é uma sensação horrorosa. Aí eu não consigo nem conversar direito, não dá pra conversar, eu já falo assim, olha, você tem que fazer uma quebra de magia, e depois você faz a apometria, porque a quebra de magia quebra a magia, limpa alguma coisa nesse sentido, e a apometria vem e limpa o resto. Por quê? Quando há magia, há obsessores. Entende a qualidade dos obsessores que vão para o campo do magiado? Eles vão para perturbar, para baixar a vibração, para deixar a pessoa desesperada. E na hora que baixa a vibração, outros tipos de energia vêm e ficam no campo da pessoa. Por isso que eu recomendo a quebra de magia, depois a apometria. Nessa sequência. Então tem um rapaz, e ele é pai de santo, que ele faz esse trabalho de quebra de magia. Eu peço para ele, tanto que ele faz em mim. Por que que eu recomendo tanto ele quanto o rapaz que faz a apometria? Porque eu vejo os orixás entrando e fazendo as quebras. Ou a transmutação. Isso eu vou contar no próximo vídeo. Por isso que eu recomendo. Porque eu vejo o que está acontecendo, como que eles estão vindo, quando eles estão quebrando. Menina, é um espetáculo, é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu recomendo ele. E aqui eu venho fazer uma observação deliciosa. Poucas as pessoas sabem trabalhar com quebra de magia. E acontece que esse rapaz está fazendo um curso de quebra de magia. Eu quase fiquei doida. Não! Eu falei assim, eu não acredito que você está fazendo isso, menino. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei impressionada mesmo. E fiquei super feliz. Por quê? Porque ele simplesmente falou assim comigo numa das vezes que eu consultei com ele. Lise, hoje em dia o povo cobra R$70 para destruir a vida de outra pessoa. Sabe quando você recebe essa notícia igual uma bomba no meio da testa? Tum! Foi isso que eu senti. E aí logo depois, 6 meses depois, ele falou que ia fazer esse curso. E eu esperei ansiosamente pelo curso, né? Então o curso é assim. Primeiro ele vai ensinar o tarô. Ele pega a mandala astrológica e vai ensinar o tarô em cima da mandala astrológica. A mandala astrológica fala de cada coisa que existe na sua vida. Viagem, estudos, família, trabalho, enfim. É uma diversidade de itens que tem na mandala astrológica. E ele vai ensinar cada carta do tarô em cima do conhecimento dessa mandala astrológica. É maravilhoso. E através dos ensinamentos dele também, você vai saber se a pessoa está magiada ou não.
Ele fala sobre cristais, os cristais que são interessantes de você ter na sua mesa de trabalho ou próximo a você. Ele vai falar de banhos, porque a gente precisa de um banho de descarrego, menino. Precisa de um banho de energização. Então ele vai falar de tudo isso. Por fim, ele vai ensinar a quebra de magia. No próximo vídeo eu vou falar sobre como eu vejo no meu campo os orixás chegando e fazendo as quebras de magia. Esse é um curso que eu estou aqui para recomendar. Faça. Você que já é terapeuta, você que trabalha com terapias, ou você que não faz nada, não faz trabalho de nada, vale a pena ter esse curso. Se você não vai atender a outras pessoas, se você vai atender a sua família ou a você mesmo, é interessante fazer esse curso para você se proteger. E para você que é terapeuta, ter isso no seu arcabouço de conhecimento é algo maravilhoso. Você passa a ver o que há no campo da pessoa e consegue auxiliar. Você que é apômetra, então, aí que é o trabalho completo, menino. Você pode oferecer tanto quebra de magia quanto apometria, que os dois, café com leite, é uma junção maravilhosa. Então, eu estou te convidando. Vem conhecer o curso dele. Vem fazer o curso dele. Você pode proteger você e a sua família. E você também pode trabalhar com isso se você quiser. Pode oferecer isso para as outras pessoas. Porque eu vou repetir, cada vez mais está ficando cada vez mais difícil fazer um atendimento. As pessoas chegam e muitas delas estão com o campo muito sobrecarregado. Ou por formas de pensamento, que a apometria vai trabalhar também, encosto, obsessores, mago negro, ou por magia. Olha, eu acho que essa técnica pode te auxiliar muito, e eu recomendo o Bruno, porque a forma como ele trabalha, eu acho simplesmente maravilhosa, porque eu vejo os orixás, vejo eles atuando e sinto uma diferença enorme depois. Lembrando, quebra de magia e apometria. Se você quiser fazer esse curso, o link está abaixo na descrição deste vídeo. Vale a pena. O know-how que você adquire é interessantíssimo. É uma ferramenta maravilhosa para quem já trabalha com artes holísticas e para você que é particular também, que vai usar para você e para sua família. Eu vejo você. Até a próxima.